Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um programa Alegrai-vos pelo sistema Canção Nova de Comunicação. A você que nos assiste toda semana, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço mais uma vez o carinho que eu tenho recebido Brasil afora de pessoas que são assíduas ao programa Alegrai-vos. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e a sua família. E você que nos acompanha, vamos fazer aí a divulgação do programa. Conte para a sua família, no seu local de trabalho, no seu grupo de casais, na sua pastoral, no seu movimento, na sua paróquia. Vamos fazer uma corrente do bem através da grande família do Alegrai-vos. Conto sempre com a sua audiência e também com a sua divulgação. Hoje, um tema que eu gosto de falar: família. Família, o assunto não se esgota, porque todos nós nascemos de uma família, todos nós viemos de uma família, todos nós temos uma família. E eu me dirijo a toda a família, mas de maneira muito carinhosa e respeitosa a você, pai, e a você, mãe, que são os primeiros catequistas dos filhos. Exatamente isso. Hoje tem muito pai e mãe que se transformou em espectador. Os pais são espectadores dos filhos. E eles abriram mão de uma função, de uma missão, de uma vocação sagrada, que não é ser espectador, mas educador. E aqui eu dou ainda um passo a mais. Você não deve ser só educador do seu filho e da sua filha. Você é chamado a ser catequista, ou seja, criar dentro da sua casa um clima de espiritualidade. Por isso que o programa de hoje nós vamos falar a respeito das 10 dicas para formar a espiritualidade na família. Não adianta a sua casa ser grande, ter PlayStation, celular, videogame, comida farta, quarto grande, carro na garagem, muitos empregados. Se não houver espiritualidade, tudo isso é um castelo de areia. Mais cedo ou mais tarde, vai à ruína. Eu tenho aqui a minha colinha e hoje eu fiz questão de trazê-la porque eu quero ser fiel a tudo aquilo que eu estudei e resumi para compartilhar com você. Eu quero começar com Mateus 4:4. O que a Escritura nos diz? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Exatamente isso. Há muitos pais que se descuidam da espiritualidade dos filhos e depois vão chorar amargamente a rebeldia, uma vida de drogas, de álcool, de pornografia, de perdição. Porque a Bíblia diz que não só de pão vive o homem. Este pão é trabalho, é estudo, é casa, são as coisas. Mas o homem não vive só disso. O homem vive também e principalmente da palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com você 10 dicas úteis para você criar dentro da sua casa uma espiritualidade, também com seus filhos. São 10 dicas. Vamos para a primeira. Revise suas próprias crenças. Exatamente isso. Pergunte-se quão convencido você está daquilo que você crê, daquilo que você professa e em que grau você pratica. Vou repetir para você, pai e mãe, entender esse ponto número 1. Primeiro, a fé. Segundo, a profissão de fé. Terceiro, a prática da fé. Não se educa com palavras, se educa com
exemplos. Por isso, pergunte a si mesmo que tipo de vida espiritual você quer dar para os seus filhos. Aqui eu falo sobre o exemplo. Quantos pais falam para os filhos? Vai rezar, vai à missa, vai ler a Bíblia. E os pais não fazem isso. A formação espiritual dentro da sua casa, ela não virá pelas palavras que você diz, mas pelos exemplos. O seu filho precisa ver você rezando. Sua filha precisa ver você lendo a palavra. Você, casal, indo à missa. O exemplo vai criar dentro da sua casa uma espiritualidade sólida, baseada não na palavra, mas na prática. Segunda dica para formar a espiritualidade dentro da sua família. Inclua a espiritualidade na vida dos seus filhos desde cedo. Exatamente isso. Quantos pais reclamam? O meu filho não vai à igreja? Ele é adolescente, ele é jovem, ele é adulto, ele não vai à igreja. Muitos não vão porque não foram educados de pequeno para isso. Por isso, a espiritualidade deve fazer parte da sua família, desde os seus filhos pequeninos. Quando eles forem deitar, conte para eles uma história sagrada, Transforma a história num conto. Conte a história sagrada. Conte a vida dos santos. Uma coisa maravilhosa que nós temos. Hoje em dia quase ninguém sabe vida de santo nenhum. Procure aprender as lições que os santos nos deixaram e reze com seus filhos. Quando os seus filhos forem deitar, vai lá. Fala, olha, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. A gente não pode deitar sem rezar. Vai comer uma coisa, reze. Você vai cultivar a espiritualidade na sua casa. Terceira dica. Aproveite as atividades da vida cotidiana para ensiná-los a viver uma espiritualidade natural e espontânea. Espiritualidade natural e espontânea. Ensine-os a agradecer tudo que tem. Quando você for rezar com eles, diga, agradeça ao Papai do Céu os seus brinquedos, agradeça ao Papai do Céu a comida, a cama que você está dormindo, a água que você tomou banho. Você vai incutindo na vida dos seus filhos um louvor, uma gratidão, uma exaltação ao Deus onipotente. E ensine-os a partilhar aquilo que tem. É muito bom quando o papai e a mamãe abrem o baú de brinquedo e hoje as crianças têm brinquedo à vontade. Ganham o que quer, o que não quer, o que pediu, o que não pediu. E note como que as crianças hoje se enjoam fácil. Você dá um brinquedo de manhã, à tarde, o brinquedo está jogado na sala. Na minha época, nós ficávamos sonhando com o Natal para ganhar um brinquedo. Nós brincávamos com o brinquedo a semana inteira. A gente até dormia abraçado no caminhão. Hoje em dia está um brinquedo para criança de manhã, à tarde, já jogou o brinquedo do quintal, já arrancou a perna do boneco, já quebrou a roda do carrinho. Por quê? Porque tem demais. Então, às vezes, é bom você abrir o baú e falar com a criança assim, vamos separar aqui quais os brinquedos que você brinca daqueles que você não brinca mais. Separou os brinquedos? Pegue o que ele não brinca mais, vá numa creche, numa casa de menor, numa região mais pobre da cidade e distribua os brinquedos. Isso faz bem para a criança. A criança de pequeno, ela aprende a partilhar, não é? E a criança não fica egoísta, momenta e birrenta. Quarta dica. Dê aos eventos sagrados toda a importância que merecem. Gente, não faz a coisa de qualquer jeito. Batismo, primeira comunhão, a crisma, faz um jantar, faz um almoço, decore a sua casa e fale com a criança, com o jovem. Tudo isso aqui é porque Deus está abençoando você. Você está dando um passo na fé. Então não deixe passar de qualquer jeito. Tem um batismo? Faz um almoço.
Tem a primeira comunhão, faz uma lembrancinha, por mais simples que seja. O jovem recebeu a crisma, depois sai para comer uma pizza, os padrinhos ajudam, uma macarronada. Não deixa passar de liso as coisas não, né? Ensine que o mais importante é receber a graça de Deus. Você, como pai e como mãe, precisa estar convencido disso para poder transmitir essa alegria, este amor, esta importância. Ou seja, se o pai e a mãe não tem nem tchum, o filho também não vai valorizar, né? Eu conheço casos que o jovem crismou muito triste, porque o pai falou assim, ó, não vou na crisma não, mas quando acabar, me liga que nós vamos jantar fora. Você não valorizou o mais importante, não foi na crisma do filho, na primeira comunhão, no batismo. Que é isso, gente? Aí você não vai criar dentro da sua casa um clima de espiritualidade, mas sim um clima de ateísmo. Aquilo que o Papa Bento chamava muito, o ateísmo prático. Eu acredito de boca, mas na prática estou igual um ateu, né? Então cultive as datas religiosas importantes dentro da sua casa. Quinta dica, apoie-se na igreja, no padre, pessoas que têm fé, catequistas que possam colaborar com você na formação espiritual dos seus filhos. Então você não deve sozinho assumir toda a sua família. Pelo contrário, você tem que procurar o sacerdote, procurar um catequista, procurar uma pessoa de fé e perguntar como é que se pode fomentar dentro da sua casa uma espiritualidade sólida. E cuidado para quem você pede conselho. Galinha que anda com pato acaba morrendo afogado. Então procure alguém que conheça Deus, procure alguém que conheça a Escritura, procure alguém que tenha uma vida correta, para que a pessoa te dê bons conselhos para encaminhar a sua vida e a vida dos seus filhos. Sexto conselho, sexta dica, faça que tudo isso seja divertido e atraente. Você que tem filho pequeno, você não pode passar para os seus filhos uma religião triste, uma religião pesada, uma religião enfadonha. Os seus filhos não vão querer saber de igreja, não é verdade? Então você tem que transformar as coisas de Deus em algo divertido, em algo atraente, que realmente eles gostem. Adapte a informação e a formação à idade dos seus filhos. Tem gente que vai fazer o filho dormir, começa a ler a Bíblia para o menino dormir. O menino não vai entender nada daquilo ali. Você leia o texto e interprete a formação e a informação de acordo com a idade dos seus filhos. Seus filhos, suas crianças, não podem ver a espiritualidade como algo do passado, coisa de velhinhos, que não tem relação com a vida. Pelo contrário, eles têm que ver a espiritualidade como uma força, como um motor que move, como algo que ajude a ser uma pessoa melhor. Então você tem que passar algo vivo para eles. Senão eles vão achar que igreja é coisa do vovô e da vovó. Falar, eu não vou na igreja não. Isso aí é coisa do vovô, isso é coisa da vovó. Não, é algo vivo, é algo atraente, algo que pode transformar as suas vidas. Sétimo conselho, sétima dica, não é? Ensine-os uma forma simples de rezar. Fale com seu filho, com a sua filha, assim, olha, reze ao Papai do Céu como você conversa com o seu amigo. Conta para ele do seu dia, peça a ele que te ajude, agradeça. Então você vai criar uma espiritualidade na idade da criança. Quantos casais eu conheço que eles deitam sem rezar, a criança grita assim, papai, ô mamãe, vamos rezar? Porque eles aprenderam que é algo importante, né? Então você tem que passar isso para os seus filhos, né? Olha, reza de maneira simples, reza como você dá conta, né? Jesus tem que ser visto como um grande amigo, como um grande amigo. Lembrei de uma historinha aqui, que a mãe abriu a porta do quarto, estava a filha de joelho, e a filha estava assim,
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, F, G, Z. Aí a mãe falou assim, mas o que é isso, minha filha? Você está brincando de oração? Não, mamãe, eu estou rezando. Rezando? Estou aqui escutando, você está brincando. Você está falando o alfabeto todo aí, isso não é oração não. Aí a menina falou assim, não, mamãe, é porque eu não sei rezar. Aí eu combinei com o papai do céu assim, ô papai do céu, eu vou mandar as letrinhas pro senhor, o senhor faz a oração aí, tá falado? Gente, e agora me responda, Deus aceitou ou não a oração? Aceitou, porque Deus não está olhando aquilo que sai da boca da criança, mas aquilo que sai do coração. Então ensine os seus filhos a rezarem de maneira simples, de maneira atraente. Criança conversando com o papai do céu, com a mamãe do céu, né? 8ª dica. Confira um caráter espiritual a todas as atividades religiosas. Gente, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo materialista. Tudo hoje é comprar. Vai ter uma festa? Eu quero comer. Eu quero beber. Eu quero fazer o que não deve. Então você deve incutir na vida dos seus filhos que as festas religiosas não são feriados. Que a festa religiosa não é para comer, não é para beber, não é para passear, mas é para orar, para se colocar na presença de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas se dizem, porque não são de verdade, se dizem cristãs católicas. Aí chega a Semana Santa, o caboclo me solta, aí eu vou aproveitar o feriadão da Semana Santa para ir passear. Tá sabendo nada, tá boiando, tá por fora. E isso vem do pai e da mãe. É o pai e a mãe que deve incutir no coração dos filhos a religiosidade dos dias santos. É verdade? Então, colocar na cabeça do filho e da filha, Natal pode ser presente depois, mas é o nascimento de Jesus. Então, faça o presépio, reze, coloque o menino Jesus na manjedoura. Páscoa não é ovo. Páscoa é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vá à missa. Claro, no Natal você vai dar um presente. Na Páscoa você vai dar um ovo de chocolate. Isso é normal. Mas o que não pode é esvaziar o principal. E quem vai passar isso para filho é o papai e a mamãe. Quando os jovens hoje se sentem perdidos na vida espiritual, na vida religiosa, porque faltou um pai e uma mãe que pudesse dar a razão verdadeira dos feriados cristãos. O Natal, a Páscoa, uma festa de Nossa Senhora, Pentecostes, Corpus Christi, né? Chamar as crianças para fazer o tapete, acompanhar o ostensório, ir na procissão. Isso tudo é pai e mãe, gente. Por que hoje tantas pessoas estão afastadas da igreja? Porque não tiveram um pai e mãe catequista. Eles não aprenderam a temer a Deus, a celebrar a fé, a sentir falta de igreja. Vivem como se Deus não existisse. Então você, papai, você, mamãe, você tem uma missão muito bonita, muito importante, que é levar os seus filhos de pequenininho para Deus. Isso é que eu chamo de espiritualidade familiar. Isso não é o padre, isso não é a catequista, isso não é a internet, nem o celular. Isso é pai e mãe que tem que passar para os filhos. Se eles crescerem e se perderem, problemas dele. Mas o papai e a mamãe fez o que deveria ter feito. Levou os filhos, enquanto puderam, para Deus. Esta é uma dica importante. 9ª dica, 9º conselho. Com os jovens, agora já é jovem, você tem filho adolescente, filho jovem, uma dica para você. Aproveite suas inquietudes intelectuais, Enem, faculdade, provas, não é? O aprendizado, trabalhos escolares. Aproveite isso, sua capacidade crítica, seu comportamento rebelde, para que estudem, aprofundem, pesquisem e finalmente se convençam da grandeza de Jesus Cristo. O intelecto humano, a mente humana, a razão humana
ela pede o infinito. E somente na razão o ser humano não chega ao infinito. Nós tocamos o infinito através da fé. Somente pela razão o ser humano terá dentro de si um grande vazio. É pela fé que se preenche o coração. É pela fé que se conhece a Deus. É pela fé que se entrega a própria vida a Jesus Cristo. Então isso é o papai e a mamãe. Eles precisam educar as crianças desde pequeno para a fé. E os jovens, que eles busquem, que eles pesquisem, que eles estudem para chegarem a esse conhecimento de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Último conselho, 10ª dica para você. Tudo isso com grande amor e respeito pelos seus filhos. Amor e respeito pelos seus filhos, porque eles são merecedores da grandeza de Deus. Seu filho e sua filha merecem a grandeza de Deus, merecem a bênção de Deus, merecem a proteção de Deus. Eles precisam conhecê-lo, senti-lo e amá-lo. Como pais católicos, este é o dever de vocês. É o nosso dever. Eu, como sacerdote, me incluo na sua missão de pai e mãe, de levar os seus filhos de pequenininho para Deus. Este é o nosso dever e um compromisso com Deus. Nós precisamos ter este compromisso de levar os nossos filhos para o céu, levar os nossos filhos para a fé. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso da sua família. No programa de hoje eu falei sobre as 10 dicas para formar a espiritualidade dentro da sua casa. Guarde isso. Espiritualidade familiar não é uma ação espontânea. Ela não surge, ela não aparece, ela é cultivada, ela é planejada, ela é aplicada. Por isso, você papai e você mamãe, reze todos os dias com seus filhos, de pequenininho, lá na cama, antes de dormir. Conte uma história bíblica, fale de Deus, fale de Jesus, porque eles vão crescer. E quando eles crescerem, serão adolescentes e jovens mais sensatos, mais firmes, com mais fé. Reze todos os dias. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você que nos acompanhou pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Espero você no próximo programa para refletirmos sobre temas que podem mudar a nossa vida. E no programa Alegrai-vos é pura alegria, é tudo por Jesus e nada sem Maria. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, com a graça de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!